Bora lá para nossa live. Bora, gente, para nossa live. Chegamos. Não sei o que acontece, que o inimigo fica furioso. E a internet aqui de casa parou de funcionar de uma hora para outra. Estamos entrando agora pelo 4G, porque de todas as maneiras que nós tentamos entrar pela internet de casa não foi possível. E eu acho que isso é fúria do inimigo. O inimigo derrotado já sabe que vai dar ruim para ele. Já sabe que vai dar ruim para ele. Bora, vamos entrando Brasil, vamos entrando, gente. Vamos entrando, gente. O inimigo tá furioso porque já sabe que tá derrotado. Vamos mandar essa live para todo mundo aí. Vamos entrando, pessoal. Vamos entrando. Deixa salva a live, mas... Ó, tô deixando salva todo dia, gente. Todo dia tá ficando salva essa live. Vocês não estão percebendo, não, gente? Pelo amor de Deus, tá no meu feed do Instagram todo dia. Quero dizer para vocês que amanhã vai ser o dia mais incrível de todos, porque amanhã é o nosso dia. Amanhã é o dia da aula secreta. Amanhã é o dia da aula secreta no Zoom. Entende? Para você que já faz parte do meu canal no Telegram, eu vou enviar o link amanhã do Zoom para você participar da aula comigo. Então você que ainda não está no meu canal do Telegram, vou mostrar aqui para você, ó. Você vai entrar aqui na minha bio, toca nesse link aqui, ó, que você vai direto pro canal do Telegram. E amanhã eu vou enviar o link para nós estarmos juntos na aula secreta. A aula da virada de chave, da mudança de vida, a aula do rompimento espiritual, que Amém. vai ser amanhã às 20 horas pelo Zoom, tete a tete, olho no olho, eu e você. Você vai poder falar, eu vou falar com você. Nós vamos ter uma aula incrível amanhã, 20 horas pelo Zoom. Amanhã, às 20 horas, pelo Zoom, ok? Então, você que ainda não está no grupo do Telegram, entenda que para você participar dessa aula grátis, secreta pelo Zoom, você tem que clicar aqui, ó, e participar do meu grupo no Telegram. Eu vou enviar lá no grupo o link da aula de amanhã. Então amanhã eu vou enviar o link da aula para que você possa participar da aula secreta que vai começar amanhã às 20 horas. E eu quero saber desde já, quem vai estar comigo nessa aula secreta? Glória a Deus. Fala aí de onde você está falando, de que cidade de onde você está digitando, né? De que cidade você está digitando, de onde você está nos assistindo, sua cidade, seu estado, seu país. Quem quer falar comigo aí? Fala comigo, crente! Fala comigo, crente! Quero saber a sua cidade, quero saber seu estado. Olha aí, Vinícius, tem gente de Recife. Gente, está aqui Glória comigo. a Deus. Vinícius, nós acabamos de sair de um culto, gente. Lá na Reino. Meu Deus, que foi Pensa aquilo, num mestre? culto maravilhoso. Se você ainda não segue a Reino, anota aí, ó, @ReinoChurchBR, ok? Pastora Marcela, Baton Rouge, Lusiânia, Estados Unidos. Deus abençoe, pastora Marcela. Olha lá, ó, Nova Granada, Londrina, Manhuaçu. Olha isso, Foz do Iguaçu, Argentina. Dali, olá, amigo, como andas? Como estás? Que haces? Ó, Mato Grosso, Novo Horizonte, Ceará, Recife, Bahia, Altamira no Pará. Que isso, hein? Oliveira, Minas Gerais. Eita, gente. Sorocaba, São Paulo, São Cristóvão, Ceará. Gente, é muita gente de tudo quanto é lugar do Brasil. I love you também, pastora Marcela. Deus abençoe a senhora, o seu ministério, seus filhos, sua casa, sua família, seu esposo. Deus abençoe vocês aí, amo vocês. João Pessoa, na Paraíba. Gente, um beijo para João Pessoa. Essa semana passada eu recebi aqui o pessoal de João Pessoa, gente boníssima.
Família lindíssima, duas famílias abençoadíssimas. DF, Itajaí, olha aí, gente. Minas Gerais, Rodeiro, Fortaleza, Manaus, Terreiro de Manaus, Ribeirão Preto, Juruáia, Minas Gerais, Barueri, Alphaville, São Paulo, amém. Reino Church BR, é isso aí. Vou fixar aqui, ó, para você que não segue a Reino, vou fixar aqui o comentário do Leonardo, olha lá, ó. Reino Church BR, que é a igreja que eu sou pastor aqui em Balneário Camboriú. E o dia que você estiver por Balneário Camboriú, visitando Balneário Camboriú, conhecendo nossas praias, venha visitar a Reino, viu? Põe aí, ó. Vem no Beto Carreiro, vem na Reino. Vem em Balneário, vem na Reino. Resende, Paraguai, Sinop, Rio de Janeiro, Uberaba, Rondônia. Olha aí, gente. Canoas, Rio Grande do Sul, Curitiba. Gente de tudo quanto é lugar. Pastor Arão Xavier, lá de Ribeirão Preto, meu amigo Pastor Arão Xavier, seja bem-vindo à nossa live, Pastor Arão, uma honra ter o senhor por aqui, ó. São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, Maricá, Rio de Janeiro, gente, tá aí, ó, tá aí. Você vai estar em novembro, Leonardo, em novembro nós temos uma grande conferência, Simplesmente Jesus, viu? Balneário Camboriú, Ana, Deus abençoe você. O Zoom, o aplicativo do Zoom é amanhã, tem que baixar o Zoom, gente, quem não tem Zoom tem que baixar o Zoom aí. Precisa baixar o Zoom? Precisa não, né? Tem que baixar. Tem que baixar, né? Tem que baixar. Mas você também com o link baixa na hora, né? Sim, com o link você acessa. Eu vou mandar o link amanhã à tarde, aí vocês já baixam e ficam prontos para a noite. Com o link de acesso já baixa lá, tá? Sapezal, Mato Grosso, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, New York, New York, New York. Pastor Anderson, Deus abençoe o senhor aí em Nova York. Vila São Francisco, olha aí, Deus abençoe. Teresina, Piauí. Gente, que coisa boa. Bora para nossa aula então? Para que essa aula alcance o maior número de gente, maior número de pessoas, você precisa bater o dedo aí nesse coraçãozinho e curtir essa aula. Para o Instagram entender que essa aula é uma aula relevante, pode comprar o selinho também, que o Instagram vai entender que essa aula é relevante, vai entregar isso para o maior número de pessoas possível, ok? Que há um boicote sempre que a gente fala de Jesus, sempre que a gente fala de Cristo, ok? Também você pode clicar no aviãozinho que está aqui, ó, no cantinho da sua tela e mandar para mais 2 ou 3 pessoas que nós vamos dobrar, triplicar o número de pessoas aqui. Tudo depende de você. Bora lá? Então vamos convidar agora? Agora, nesse momento, pare tudo que você está fazendo. Pare de digitar. Ó, clica no aviãozinho aqui e mande para mais 2 ou 3 pessoas. 2 ou 3 pessoas. E vamos enviar essa live para o maior número de pessoas possível. Bora lá? Vamos começar a nossa aula? Hoje nós vamos falar o tema. Quero que você escreva o tema. O tema de hoje é o tema da semana, ok? A maneira que Jesus salva. Josemar, obrigado por comprar o selinho. Deus te abençoe, viu? Deus multiplique isso na sua vida. Deia, obrigado por comprar o selinho. Um beijo para Deia aí nos Estados Unidos. Deus te abençoe, viu, Deia? Obrigado por comprar o selinho. Deus abençoe. Multiplique na vida de vocês 1000 vezes mais. Folha de Pentecoste, Deus abençoe a sua vida por comprar o selinho, multiplique na sua vida 1000 vezes mais, viu? Que Deus revista vocês do Espírito Santo e dê a vocês poder de realizar coisas grandes e extraordinárias. Um beijo no coração de todos vocês aí, obrigado por comprar o selinho. Gente, então o tema da nossa semana é a maneira que Jesus salva. Eu quero ver em letras maiúsculas nesse comentário aí, ó. A maneira que Jesus salva. A maneira que Jesus salva. Danilo, obrigado por comprar o selo. Deus te abençoe e te dê 1000 vezes mais. A maneira que Jesus salva. Célula Betel na área. Deus abençoe a Célula Betel. Vamos puxar, Vinícius? Enquanto eles se preparam ali, vamos puxar? Olha aí. A maneira que Jesus salva. Quero ver isso em letras maiúsculas aí, ó. Igual o Leonardo, ó. Olha, rapaz, veio até o que não tinha aqui. Ó. Opa. Chazinho, o chá hoje. Esse chá tá diferente, hein, mestre? É de gengibre, canela e cravo. Meu Deus. Gengibre, canela e cravo e mais chá vermelho. Chá vermelho, gengibre, canela e cravo. Hoje o chá tá bom, hein, Vinícius? Na caneca da Reino. Fica melhor ainda. Fica melhor ainda. Gente, olha aqui a caneca da Reino. Vê se dá pra vocês lerem lá dentro, lá, ó. Ó, vou aumentar aqui, vou ver. Olha lá, ó. Vivendo o extraordinário. Tente imaginar todo dia tomando café, tomando seu chazinho,
e nós da Reino profetizando na sua vida, vivendo o extraordinário, que você vai viver o extraordinário de Deus. Então tá aí o nosso tema da semana, a maneira que Jesus salva, e o tema dessa noite. Qual é, mestre? Os argumentos contrários à salvação eterna. O tema dessa noite, os argumentos contrários à salvação eterna. Agora, só um minutinho aí, gente, que eu acho que faltou aqui um detalhe. Um pequeno detalhe. Vai nada. A Pri falou que esse chá vai subir minha pressão. Vai nada. Os argumentos contrários à salvação eterna. Coloque isso aí em letra maiúscula aí. Os nossos temas, tenta colocar tudo em letra maiúscula, isso. Para quem chegar aí, quem estiver chegando, poder ver, poder participar, poder entender, ok? E o primeiro argumento contrário à salvação eterna. Tchararara, você deu boa noite pro pessoal, Vinícius? Ainda não, mestre. Então tá bom. Gente, o Vinícius vai dar boa noite. Me diz se vocês estão ouvindo a voz dele aí direitinho, porque é ele que vai ler os textos para nós. Boa noite, pessoal. Graça e paz a todos. Muita expectativa no coração para a aula de hoje. Estão me ouvindo bem? Hoje é só uma palhinha daquilo que Jesus vai fazer amanhã na nossa aula secreta pelo Zoom, hein? Rose, obrigado por comprar o selinho. Deus te abençoe, viu, Rose Carvalho? Deus abençoe. Multiplique isso 1000 vezes na sua vida. Tcharam! O tema da noite de hoje é os argumentos contrários à salvação eterna. E o primeiro argumento contrário à salvação eterna, anote aí. O que eles dizem sobre esse assunto? Eles dizem o seguinte: que a certeza da salvação leva ao pecado voluntário. Quando uma pessoa sabe que ela é salva para sempre, ela vai sair vivendo uma vida de pecado. Então eu quero dizer o seguinte, primeira coisa que eu quero dizer, anote isso aí. A certeza da salvação não leva ao pecado voluntário. Meu Deus. Anote isso. A certeza da salvação não leva ao pecado voluntário. Lucas, Deus abençoe por comprar o selinho, irmão. Deus te abençoe e multiplique 1000 vezes na sua vida. Anote isso, gente. A certeza da salvação não leva ao pecado voluntário. Alguns pensam que se uma pessoa é uma vez salva e salva para sempre, ela certamente pecará mais livremente. Então, alguns pensam que se uma pessoa é uma vez salva para sempre, ela certamente pecará mais livremente. Esse pode ser considerado o mais comum e mais forte ponto de objeção à ideia da salvação eterna. Esse pode ser o argumento mais comum e o mais forte ponto de objeção ao fato de que a salvação é eterna. Ok? Se um homem sabe que é eternamente salvo, ele não se tornará desleixado, passando a viver de maneira desleixada e a cometer toda sorte de pecado. Se for assim, seria muito perigoso esse tipo de ensinamento, não é mesmo? Muito, mestre. Porque, raciocine, se o fato de alguém saber que porque ele é salvo eternamente, ele vai viver uma vida desleixada e liberalmente no pecado, se fosse assim, esse ensino seria muito perigoso. Não seria? Então, suponhamos o seguinte, olhe bem, presta atenção. Eu tenho um filho.
Suponha que eu diga a ele que, uma vez que ele é meu filho, ele o será eternamente. E ao escutar isso, será que o meu filho ficaria tão alegre que quebraria a janela de casa com uma pedra e jogaria os pratos da casa no chão, puxaria a toalha da mesa, derrubando as vasilhas, ficaria e faria todo tipo de coisa mal educada diante de mim, só pelo fato que ele sabe agora que ele é meu filho para sempre? Lourenço faria isso, mestre? Esse é o comportamento de um filho? Eu quero perguntar para vocês, esse é o comportamento de um filho? Então suponhamos que eu tenho um filho, eu chamo esse filho e digo, filho, uma vez que você é meu filho, você será meu filho eternamente. Tente imaginar o meu filho ficando tão alegre que ele vai pegar uma pedra, tacar na janela, quebrar os pratos, puxar a toalha da mesa, derrubar todas as vasilhas e sair fazendo todo tipo de coisa mal educada porque ele descobriu que agora que ele é meu filho para sempre. Você acha que é assim o comportamento de um filho que descobre que é sempre filho? Olha aí, Vinícius. Tá todo mundo dizendo que não. Você acha que pode existir tal tipo de pessoa? Eu penso que não, mestre. É verdade que quando uma pessoa se torna filho, é filho eternamente. É ou não é? Vimos isso. Se você tem um filho, ele vai ser seu filho para sempre. Se ele morrer e alguém exumar os ossos dele, lá no DNA dos ossos dele, vai dar que é seu filho. Então, uma vez que alguém se torna filho, é filho eternamente. Mas ele não irá agir de modo desordenado somente porque descobriu que é filho. Entende, gente? Se ele assim agir, eu duvido que ele seja de fato filho. Meu Deus. Se uma pessoa sai doida assim, quebrando a janela da casa, quebrando os pratos, puxando a mesa, derrubando as vasilhas, fazendo toda sorte de coisa mal educada, duvido que seja filho. Gente, isso não é comportamento de quem é filho. Você precisa entender que quando você foi salvo, você se tornou filho de Deus. E agora que você descobriu que Deus é seu pai, por que você viveria uma vida que desagrada a Ele? Meu Deus. Voluntariamente. Ok? Gente, outra coisa. Como que eu faço para determinar se o ensinamento é certo ou errado? Como, mestre? Como que eu faço para determinar se um ensinamento é certo, é correto? Nós devemos julgá-lo, o ensinamento, pela verdade na Bíblia e não pela conduta do homem. A maior parte das pessoas, Vinícius, que dizem, você não pode pregar que a salvação é eterna. Aí eu pergunto, por que não? Senão as pessoas vão sair pecando. Então, quer dizer, eu julgo se o ensinamento é correto pela conduta das pessoas ou pelo que a Bíblia diz? Meu Deus. Nós julgamos se o ensinamento é correto ou não pelo que a Bíblia diz e não pela conduta das pessoas. Mas você vai ver que 99,9% das pessoas que argumentam contra o fato da salvação ser eterna, o argumento deles é que as pessoas vão sair pecando deliberadamente depois Sim. de saber disso. Ou seja, eles estão julgando o ensinamento não pela verdade da Bíblia, mas pela conduta do outro. Uau. E eu não posso julgar se o ensinamento é correto ou errado pela conduta das pessoas. Eu tenho que julgar pela verdade da Bíblia. Ok? Não podemos condenar a verdade da vida por causa do que as pessoas têm feito. Meu Deus. Eu não posso condenar uma verdade bíblica por causa do que as pessoas têm feito. Eu vejo muito na igreja as pessoas condenando o ato de ofertar. Por quê? Porque algumas pessoas, alguns líderes religiosos, algumas denominações abusaram disso. E porque eles abusaram, agora as pessoas querem condenar o ato de ofertar.
Mas eu não posso condenar o ato de ofertar pelo comportamento do outro. Eu tenho que julgar se é correto ou não eu ofertar ao Senhor pelo que está escrito na Bíblia, pela verdade da Bíblia. Da mesma maneira, a salvação. Eu não posso julgar se o fato da salvação ser eterna é correto ou não pelo comportamento dos outros, pelo fato de que alguém vai sair pecando. Eu tenho que julgar pela verdade descrita na Bíblia. Quem consegue entender o que eu estou falando aí? Quem consegue entender o que eu estou falando? O ponto de partida de um cristão é a palavra de Deus e não a conduta do homem. Quem pode anotar essa frase? O ponto de partida de um cristão, ao investigar uma verdade bíblica, não pode ser a conduta do homem. Então põe aí, o ponto de partida do cristão é a palavra de Deus e não a conduta do homem. A palavra de Deus aqui que eu estou me referindo é a Escritura Sagrada, como popularmente é conhecida a Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Ok? Podemos apenas julgar a atitude do homem pela palavra de Deus, mas nunca a palavra de Deus pela atitude do homem. Então imagine, preste bem atenção. Eu posso julgar a atitude de alguém pela palavra, mas eu não posso julgar a palavra pela atitude de alguém. Quando você diz, não, você não pode falar isso, mesmo estando escrito na Bíblia, porque as pessoas vão sair pecando, você está julgando a verdade da Escritura pela conduta do homem. E você não pode julgar a Bíblia pela conduta das pessoas, você tem que julgar a conduta das pessoas pela Bíblia. Escute, é ela, a Escritura Sagrada, que diz que uma vez que o homem é salvo, ele é salvo eternamente. Porque Deus não tem outra vida para dar senão a que ele tem. Qual é a vida que Deus tem? A vida eterna. Meu Deus. Deus não tem outra vida. Deus não pode dar para você o que ele não possui. Deus só te dá a vida que ele tem. E a vida que Deus tem para dar é eterna. Foi Jesus que disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus não ofereceu a ninguém uma vida temporária ou uma vida até que você peque de novo. Porque todos nós pecamos. Jesus te ofereceu vida eterna. E mesmo que eu peque, essa vida eterna não vai embora de mim. Eu não perco ela, porque ela é eterna. Agora, se eu erro e não me arrependo dos meus pecados, eu, como filho de Deus, vou responder pelo meu erro no tribunal de Cristo. Ok? Mas Romanos diz, e já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, a natureza humana, mas segundo a vida no Espírito. E, segundo o Espírito de Deus, eles têm o Espírito Santo dentro deles. Então, se um cristão pecar e não se arrepender do seu pecado uma vez que foi salvo, ele responderá pelo seu pecado no tribunal de Cristo. Não passará ileso, não ficará sem responder pelo seu ato pecaminoso. Mas é no tribunal de Cristo. Não é indo para o inferno. Ok? Não há nada de errado. Não há nada de errado em dizer que uma vez que o homem é salvo, ele é salvo eternamente. Não há nada de errado nisso. Embora seja errado o homem agir de forma irresponsável por causa disso, ainda devemos julgar tudo pela palavra de Deus. Ok? Ainda que seja errado o homem agir irresponsavelmente pelo fato da salvação ser eterna, nós devemos julgar as coisas pela palavra e não pela conduta dos homens. Então, esse é o primeiro ponto de argumento contra o fato da salvação ser eterna. As pessoas vão pecar deliberadamente. Então eu digo, a certeza da salvação não leva ao pecado voluntário. Anote essa frase. A certeza da salvação não leva
ao pecado voluntário. Outro ponto de oposição ao fato da salvação ser eterna é devido ao desconhecimento dela. Vou fazer uma pergunta simples. Meu Deus. Uma pergunta simples. E eu gostaria que os mais sabidos aí do Instagram, os tertúlios, são tertulianos, me respondessem essa pergunta simples. Simples. Sem chulumela. Sem escrever carta. Entende? Porque tem tertúlio que quer escrever uma carta para dar uma resposta simples. Eu vou fazer a pergunta, eu quero que vocês me respondam. O que é a salvação? Meu Deus. Quero ver. Escute isso. Vou fazer a pergunta simples, quero que vocês me respondam aí. Tanto os nossos verdadeiros e legítimos alunos, como os tertulianos também. O que é a salvação? Quero resposta, gente. O que é a salvação? Aceitar Jesus. Está fora do lago de fogo, aceitar Jesus, um presente, eternidade, vida eterna. Salvação é uma promessa. Salvação é libertação de algo ruim. Salvação é a natureza de Deus em mim, a nova natureza de Cristo. Nunca pensei nessa pergunta. Sincera, muito bom. Parabéns para você que foi sincera. Aceitar Jesus Cristo de Deus. Salvação é separação do pecado. Vida eterna. Morrer para mim mesmo. Ter vida eterna. Cristo Jesus. O que é a salvação? Ter vida no Espírito, ter vida em Cristo em modo Espírito. Um dom, a graça, presente, resgate, direito de receber vida estando na morte, né? Quer dizer, ser filho de Deus, salvação e sacrifício de Cristo pelos meus pecados, crer, voltar para Deus, ser livre do inferno e ganhar a vida eterna em Cristo. Salvação, ser salvo da condenação, um presente, graça. Você já viu aqui, Vinícius, que um monte de gente falou um monte de coisas diferentes. Demais. Ok? Mas todas essas coisas são redundantes. Apesar de ser um monte de coisa diferente. É um plano infalível. Nos livrar do inferno, do lago de fogo. Dom de Deus. Então vamos lá. Eu penso... Eles comentam... Pode falar, Vinícius, em voz alta. Enquanto eles comentam, a quantidade de pessoas na live aumenta. Eu percebi isso agora. Quando eles comentam? Sim. Ó, o Vinícius está dizendo que quando vocês comentam, a quantidade de pessoas na live aumenta. Então vamos comentar. Então escute isso aqui, ó. Segundo motivo de oposição à salvação ser eterna, ao fato de que a salvação é eterna, é devido ao desconhecimento a respeito dela. Meu Deus. As pessoas desconhecem, em geral, o que é salvação. E somente os que não entendem a salvação de Deus podem dizer que um homem será irresponsável e displicente porque sabe que é eternamente salvo. Eu vou dizer de novo. Somente alguém que desconhece a salvação de Deus pode dizer que um homem será irresponsável e displicente porque sabe que é eternamente salvo. Tais pessoas ignoram pelo menos 3 coisas. Vou dizer de novo. Tais pessoas ignoram pelo menos 3 coisas. Primeiro, desconhecem o caminho da salvação de Deus. Meu Deus. Segundo, essas pessoas desconhecem o conteúdo da salvação. Essas pessoas desconhecem o conteúdo da salvação. E terceiro, essas pessoas desconhecem
o resultado da salvação. Vocês conseguem entender ou não? Então, alguém que diz que o homem vai viver de forma irresponsável e displicente só porque ele sabe que é salvo eternamente, ignoram pelo menos 3 coisas. Eles desconhecem o caminho da salvação, eles desconhecem o conteúdo da salvação e eles desconhecem o resultado da salvação. Vamos colocar essas 3 coisas aí? Desconhecem o caminho da salvação, o conteúdo da salvação e o resultado da salvação. Vamos anotar? Vamos colocar nos comentários? 3 coisas que desconhecem as pessoas que dizem que o fato do homem ser salvo eternamente o levará a viver uma vida irresponsável e displicente. Elas desconhecem o caminho da salvação, elas desconhecem o conteúdo da salvação e elas desconhecem o resultado da salvação. Ok? Primeiro, desconhecem o caminho da salvação. Essas pessoas não sabem como Deus os salvou. Meu Deus. A maneira da salvação de Deus não é nos deixar em suspense, ok? Ou nos amedrontar para que o busquemos. Anote isso. A maneira da salvação de Deus não é nos deixar em suspense ou nos amedrontar para que o busquemos. Deus nunca coagiu ninguém à santidade, nem à justiça e nem à santificação. Anote essa frase, escreva ela no comentário, pelo amor de Deus. Deus nunca coagiu ninguém à santidade, nem à justiça e nem à santificação. Deus nunca coagiu ninguém à santidade e à justiça e à santificação. É importante que você escreva isso. É importante que você anote isso. É muito importante. Então Deus nunca coagiu ninguém. Deus nunca coagiu ninguém, Vinícius. É isso aí, mestre. A buscá-lo. Deus nunca coagiu ninguém, nem a santidade, nem a justiça, nem a santificação. Porém, hoje, nós invertemos as coisas. Achamos que um homem precisa ser amedrontado até se tornar bom. Meu Deus. A gente acha, como pregadores, como líderes, como pastores, que as pessoas precisam ser amedrontadas até passarem a ter bom comportamento. Ok? Por favor, lembre-se de que um homem pode até desmaiar de medo, mas ninguém vai se tornar bonzinho por causa do medo. Já viu isso, mestre? Eu nunca vi ninguém ficar bonzinho porque tem medo. Um homem pode até desmaiar de medo, Sim. mas o seu caráter não muda porque ele tem medo. Meu Deus. Muito claro isso. Ok? Deus nunca coagiu ninguém à santidade, nem à justiça, nem à santificação. Deus não pode te coagir a buscá-lo. Ok? Mas muitas pessoas pensam que é amedrontando as pessoas, é aterrorizando as pessoas, que elas vão mudar de comportamento. Mostra o inferno ao invés de mostrar o amor. Ainda que a Bíblia diga que as pessoas não vão deixar de pecar pelo conhecimento do inferno, senão ninguém mais pecava, até quem não é cristão sabe que existe inferno. Verdade. Mas o que a Escritura afirma é que as pessoas vão deixar de pecar quando conhecerem o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Meu Deus. Então, ao invés de amedrontar as pessoas, você precisava expressar o amor de Deus. Porque o que o texto diz é:
o amor de Deus nos constrange a ponto de não mais pecarmos. O amor de Deus não nos constrange a ponto de não mais pecarmos. Mas ninguém vai deixar de pecar por medo do inferno, gente. Todo mundo sabe do inferno e não é por isso que ninguém parou de pecar. Segundo, as pessoas que dizem que pelo fato de um homem saber que a salvação é eterna, ele vai viver de forma irresponsável e desordenada, além delas desconhecer o caminho da salvação, que Deus não nos salvou, nos pondo em suspense ou nos amedrontando, elas desconhecem qual é o conteúdo da salvação. O que é salvação? A salvação não somente faz com que os nossos pecados sejam perdoados. Anote isso. A salvação não somente faz com que os nossos pecados sejam perdoados, como também nos dá vida eterna. A salvação não só faz com que os nossos pecados sejam perdoados, mas também nos dá vida eterna. A salvação, nos justifica e também nos dá o Filho de Deus. A salvação te dá vida eterna, te justifica e te dá o Filho de Deus, o Cristo de Deus, colocando-o dentro de nós. Então a salvação te dá vida eterna, ela te justifica e coloca Cristo dentro de você. Aleluia! E mais, coloca você em Cristo. Meu Deus. Ok? A salvação coloca Cristo dentro de você e coloca você em Cristo. Então a salvação te dá vida eterna, ela te justifica, ela coloca Cristo dentro de você e coloca você em Cristo. Ela não somente nos livra da condenação de Deus, mas coloca o Espírito Santo dentro de nós. A salvação não só nos livra da condenação de Deus, mas também coloca o Espírito Santo dentro de nós. Aleluia! Transmitindo-nos sua natureza. A natureza do Espírito Santo é transmitida a nós pela presença do Espírito Santo em nosso espírito. Esse é o conteúdo da salvação. Como resultado disso, o homem irá espontaneamente ter um novo desejo, uma nova inclinação, um novo anelo. A salvação de Deus acrescenta-nos algo novo. A salvação não só te dá vida eterna, não só te justifica, não só te livra da condenação, como também coloca Cristo dentro de você, coloca você em Cristo, te dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo te transmite sua própria natureza. Esse é o conteúdo da salvação. Vida eterna, justificação, Cristo e o Espírito Santo. Tudo isso eu recebo. Meu Deus. Quando sou salvo. Tudo isso eu recebo. Aleluia. No instante que sou salvo. Esse é o conteúdo da salvação. Eu não estou dizendo que um cristão jamais pecará de novo, mas que se ele pecar, isto vai ser um sofrimento para ele e não uma alegria. Alguém que de fato foi salvo até peca. É isso, mestre. E peca mesmo. Meu Deus. Agora, o pecado de um salvo é um sofrimento para ele e não uma alegria. Porque ele recebeu vida eterna, ele recebeu justificação, ele recebeu o livramento da condenação, ele recebeu Cristo nele, foi colocado em Cristo e recebeu o Espírito Santo. E pelo Espírito Santo uma nova natureza. Aleluia. Quando ele peca, ele se entristece, ele entra em crises, ele entra em conflitos. Por quê? Porque não é essa mais a sua natureza, não é esse mais o seu anelo, não é esse mais o seu desejo, ele tem um novo desejo.
Ele tem um novo desejo. Se um homem pensa que recebeu uma licença para pecar, ou um certificado para pecar porque agora ele sabe que é salvo eternamente, e se tal pessoa não sente nada quando vive depravadamente, chafurdado no pecado, tampouco sofre, duvido que essa pessoa seja de fato um filho de Deus. Aleluia. Duvido que essa pessoa seja de fato um filho de Deus e que realmente tenha nascido de novo do Espírito Santo. Um homem é eternamente filho de Deus somente depois de ter nascido de novo. Então, ir na igreja, levantar a mão para cima e dizer que eu aceito Jesus, nem sempre faz com que a pessoa nasça de novo. Porque você não entende o que ela está crendo. Ou se está crendo. Ou se está agindo só pela emoção e não está entendendo nada que está fazendo. Mas se ela levanta com sinceridade, crendo que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e declara Jesus Cristo como Senhor, ela recebe vida eterna. E duvido que alguém que recebeu vida eterna, que nasceu de novo, duvido que essa pessoa, ao pecar, não sinta nada, não sofra, não entre em crise. Ok? Um homem é eternamente filho de Deus somente depois de ter nascido de novo. Sem isso, ninguém é filho de Deus, ou ninguém pode ser filho de Deus eternamente. Ninguém pode ser filho de Deus eternamente se não tiver nascido de novo. Ninguém pode ser filho de Deus eternamente se não tiver nascido de novo. Terceira coisa que as pessoas desconhecem. Elas desconhecem, primeiro, o caminho da salvação. Segundo, elas desconhecem o conteúdo da salvação. E terceiro, elas desconhecem o resultado da salvação. Para os que foram salvos por Deus, existe neles um desejo de santidade, amor de Deus e um coração para agradar a Cristo. Esse é o resultado da salvação. Todo aquele que foi salvo tem um profundo desejo, ainda nas suas fraquezas, ele tem um profundo desejo pela santidade. Ele tem um profundo desejo pela santidade. Ele tem amor de Deus. Ele tem um coração sempre desejoso de agradar a Cristo. Amém. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. Vinícius, Bíblia nesse povo, Vinícius. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Primeiro, o amor de Cristo nos constrange. Amém. Aleluia. O texto não está dizendo o conhecimento do inferno te constrange. Meu Deus. Está dizendo que o amor de Cristo nos constrange. Então temos que pregar menos inferno e mais amor de Cristo. Meu Deus. Eu sei que tem gente que acha que o correto é ficar pregando de inferno. Eu acredito que precisa ser dito de inferno. Mas para o ímpio, para quem está salvo, você precisa falar é do amor que os constrange. O amor que constrange é Cristo. Para o não salvo, você precisa conscientizar de que existe o inferno e a possibilidade dele ir para lá. Só isso. Mas para trazê-lo para Cristo, é pelo amor, e não pelo amedrontamento e nem pela coação. Informar alguém que existe o inferno e a possibilidade de condenação é uma coisa.
ameaçar as pessoas com o inferno, coagir as pessoas com o inferno, amedrontar as pessoas com o inferno é outra. Deus não vai fazer esse tipo de coisa baixa. Deus não manipula pessoas, Deus não vai amedrontar ninguém, Deus não vai coagir ninguém a adorá-lo, a amá-lo. Isso tem que ser uma escolha sua. Tente imaginar você casado com uma pessoa que te coage. Meu Deus. Que te amedronta para você ficar com ela. Isso não é casamento. Se chama cárcere privado. E é criminoso. E Deus não é assim. Deus vai te ganhar pelo amor. O amor de Cristo vai te constranger. Quando você entender o amor de Cristo, isso vai te constranger. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e 15 diz assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos. Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu. Veja, Cristo morreu para aquele que foi salvo eternamente, para que aquele que foi salvo eternamente não viva mais para si mesmo, mas viva para aquele que morreu por ele. Eu vou dizer de novo, Cristo morreu e deu vida eterna aos que nele creram, não para que eles vivam para si mesmos, em deleites, pecados, meu Deus, e toda sorte de desordenanças, de desordens, ok? De desordens. Mas ele morreu para que nós, que com ele morremos, vivamos para ele e não para nós. Um crente não será irresponsável. Um filho de Deus não será irresponsável e negligente porque Deus o salvou pela eternidade. Pelo contrário, por causa da morte e da ressurreição de Cristo, ele irá viver por aquele que por ele ressuscitou. Por causa da morte e da ressurreição de Cristo, um filho de Deus vai sempre viver para aquele que por ele ressuscitou. O amor de Cristo vai constrangê-lo a não viver para si, mas para aquele que morreu por ele. O que fazer? O que pregar para um crente rebelde? O amor de Cristo. O amor de Cristo é o que vai constrangê-lo a não viver mais para si e para os seus pecados, mas viver para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Portanto, a razão de uma pessoa dizer que pode ser negligente por saber que é eternamente salvo deve-se a três coisas. Primeiro, desconhecem o processo da salvação. Segundo, desconhecem o conteúdo da salvação. E terceiro, desconhecem o resultado da salvação. Elas não sabem que a salvação pode fazer por um homem. Elas não sabem o que a salvação pode fazer por um homem. A salvação eterna não irá somente guardá-lo de viver desagradavelmente, como também irá torná-lo piedoso. A salvação eterna não só vai te guardar de viver irresponsavelmente, desordenadamente, desagradavelmente, como irá te tornar piedoso, santo, amável a Deus. Vamos ler aqui, segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 13. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 13. Pode ler, mestre? Sim. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 13. Mas nós,
segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Continue. Por isso, amados, verso 14, por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Veja, mesmo sabendo que a minha salvação é eterna, eu devo esperar o novo céu e a nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, devo esperar essas coisas empenhando-me para ser achado em paz, sem mácula e irrepreensível pelo Senhor. Quem está entendendo? Por sabermos que estaremos com Ele, não podemos ser negligentes e nem agir de qualquer maneira. Por sabermos que nós estaremos com Ele, com o Senhor, com o Rei da Justiça, não podemos ser negligentes ou agir de qualquer maneira. Eu gostaria de esclarecer outros 3 fatos que precisam ser entendidos na Escritura Sagrada. Outros 3 fatos que precisam ser entendidos na Escritura Sagrada. Vamos ver algumas porções da Escritura que aparentemente falam de perdição após salvação. Mas antes precisamos conhecer alguns fatos. Alguns fatos. Primeiro fato. A palavra jamais entra em conflito consigo mesma. Anote isso. Primeiro fato. A palavra jamais entra em conflito consigo mesma. Se eu não ver esses comentários, nós não vamos continuar a aula. Ninguém comenta nada, ninguém toca no coraçãozinho. Aí não vai, Vinícius. Como é que nós vamos mexer com essa live se eles não fazem comentários, não tocam lá? Eu acho que eles estão impactados, mestre. Eu acho que estão fazendo outras coisas, né, Vinícius? Não estão prestando atenção na aula, não. Será? Primeiro, a palavra jamais entra em conflito consigo mesma. A palavra jamais entra em conflito consigo mesma. Segundo, a palavra de Deus mostra a realidade dos genuinamente salvos, como também dos falsos salvos. Te achou aí, hein, crente? Porque existem os salvos na igreja, e na igreja também existem os falsos salvos. Meu Deus! E a palavra revela, ela mostra a realidade tanto daqueles que foram genuinamente salvos, como também dos falsos salvos. Anote isso. Segundo, a palavra mostra a realidade dos genuinamente salvos e dos falsos salvos. Olha o que a Franca Amanda disse aqui, mestre. Sim. Eu só queria que 70% dos cristãos no mundo tivesse acesso a este conhecimento. Meu Deus, glória a Deus por isso. Que Deus leve isso para o maior número de pessoas. E nós podemos fazer isso agora. Exato. Comentando, ok? Compartilhando. Tocando no aviãozinho, mandando para mais pessoas. Tocando no coraçãozinho. Porque o Instagram, quando ele entende que é relevante a live, ele entrega. Ok? Quando o Instagram entende que é relevante a live, ele entrega cada vez mais. Ok?
Terceiro, muitos trechos da Bíblia falam da disciplina dos cristãos nessa era e não de uma perdição eterna. Guarde isso. Muitos trechos da Bíblia falam da disciplina dos crentes nessa era, da disciplina dos cristãos nessa era, e não de perdição eterna. Ok? Então vamos lá. Para esses três fatos. Primeiro fato. A palavra jamais entra em conflito consigo mesma. Deus nunca diz em um lugar que as suas ovelhas jamais perderão a vida eterna, e em outro lugar vai dizer que o homem pode perecer. Seria entrar em contradição, em conflito. Deus dizer que as suas ovelhas jamais vão perecer, em outro lugar dizer que o homem pode perecer. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, a palavra de Deus mostra a realidade tanto daqueles que foram genuinamente salvos, como daqueles que são falsos salvos. O Senhor Jesus teve um falso discípulo, chamado Judas. Ok? Quando Pedro estava batizando as pessoas, havia alguém chamado Simão, que pode não ter sido salvo. Também Paulo encontrou muitos falsos irmãos. João disse que haviam muitos que haviam saído do meio deles e provando não serem deles. Quer que lê o texto mesmo? Portanto, na Bíblia, há os que são genuinamente salvos e os que são apenas nominalmente salvos. Guarde isso. Na Bíblia há os que são genuinamente salvos e os que são nominalmente salvos. Se pudermos diferenciar claramente esses dois tipos de pessoas, os problemas serão resolvidos. Mas se você misturar, será como misturar o joio com o trigo, e o resultado será muita confusão. Pode ler, Vinícius. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 19. 1 João, capítulo 2, verso 19. Pode ler. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Viu? Estão ouvindo? Estão entendendo isso? João diz, saíram de nós, não voltaram para nós, e isso prova que não são nossos, porque se fossem nossos, voltariam para nós. Mas já que não voltaram para nós, é porque nunca foram nossos. Então na igreja você tem os que são genuinamente salvos e aqueles que são apenas nominalmente salvos, ou falsos salvos. E se você não separar o trigo do joio, se você não souber discernir os que são salvos dos que são falsamente salvos, e você ficar julgando a salvação pelo comportamento das pessoas, a igreja vai virar uma confusão danada. Terceiro fato. Muitos trechos na Bíblia falam da disciplina dos cristãos nessa era e não da perdição eterna. Não é pelo fato de sermos eternamente salvos que não haverá uma disciplina. Certamente, a disciplina existe. Para os salvos que pecam, haverá disciplina. Não é porque eu sou eternamente salvo que não haverá uma disciplina. A disciplina existe. Ok? E existe uma grande diferença entre disciplina e perdição eterna. Existe uma grande diferença entre disciplina e perdição eterna. Não podemos confundir esses dois conceitos, disciplina e condenação eterna. Não podemos confundir. Os cristãos salvos
que viverem descuidadamente vão entrar em disciplina, não em condenação eterna. A condenação eterna é para aqueles que não têm a Cristo. Muitos versículos que parecem falar sobre os cristãos perderem a salvação, falam, na verdade, sobre os cristãos serem disciplinados. A questão é só que as pessoas não sabem separar isso, não sabem separar esses conceitos. Muitas vezes aplicamos a eternidade palavras que se referem ao reino. Ou seja, nós fazemos aplicação de textos pensando que eles falam de eternidade quando eles estão falando do reino. Ok? E aplicamos palavras relativas à recompensa à questão da vida eterna. A vida eterna não é uma recompensa, é um presente, é um dom. Se a vida eterna for uma recompensa, ela não pode ser adquirida pelo meio da graça, e sim pelo meio do esforço. Se a vida eterna for uma recompensa, ela não pode ser adquirida por meio da graça, e sim por esforço. Por meio do esforço. E aí sim, o que você adquire por meio do esforço é recompensa. O que você adquire por meio da graça é presente. A diferença entre o reino e a salvação é clara. Existe uma diferença entre reino e salvação. Há diferença entre vida eterna e recompensa. Se você não souber diferenciar isso, você vai ler a Bíblia, mas não vai compreender o que realmente a Bíblia quer dizer. Você vai entender parte da verdade, mas não vai entender a completa verdade. Não vai entender a verdade de forma mais ampla, mais profunda, mais clara. Se você não entender que uma coisa é ser salvo e outra coisa é reinar com Cristo, que uma coisa é a vida eterna, que outra coisa é o galardão. Existe diferença entre reino e salvação, e existe diferença entre vida eterna e recompensa. O modo como Deus nos tratará no milênio é diferente do modo como que Ele nos tratará na eternidade. O milênio está relacionado com a justiça, com as nossas obras, com o nosso andar, depois que nos tornamos cristãos. Ok? O reino milenar tem um propósito de julgar o nosso andar, nossa caminhada, a forma com que andamos. Mas a eternidade, o novo céu e a nova terra, é tudo de graça. É tudo graça gratuita. Vamos ler Apocalipse capítulo 22, verso 17. Por gentileza, Vinícius. Apocalipse capítulo 22, verso 17. Pode ler, mestre? Pode ler, por favor. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Veja, o novo céu e a nova terra é dado pela graça. O reino é que é conquistado. Ninguém precisa fazer qualquer obra de justiça para ter vida eterna. Você só precisa crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e confessá-lo como Senhor. Mas nós precisamos dessas obras para reinar com Cristo e termos uma recompensa no reino milenar. Ok? Portanto, na Bíblia, eternidade e reino são duas coisas inteiramente diferentes. Ninguém pode pôr essas duas coisas juntas. No reino milenar vindouro, Deus recompensará o homem de maneira específica. Ele recompensará o homem com sua coroa de justiça e glória, com base nas obras que os homens praticaram. Mas, tão logo o reino tiver acabado, o novo céu e a nova terra vão começar. E quando começar o novo céu e a nova terra, tudo estará relacionado com a graça.
todos os que confiam na graça do Senhor Jesus irão entrar, porque lá não haverá absolutamente nada relacionado com as obras. O andar de um crente está relacionado com a sua recompensa, enquanto a salvação e a justificação do pecador está relacionada à obra de Jesus e não à nossa. Temos que discernir claramente essas duas coisas. Caso contrário, quando a Bíblia fala de perda de reino, você vai estar pensando em perda de eternidade. Quando Deus fala de recompensa, você pode estar pensando a respeito de salvação. E é verdade que a salvação do homem é eterna. É verdade. Mas antes que ela se manifeste, ou antes dela ser manifestada, Deus primeiro manifestará a recompensa no reino milenar. E as duas coisas não podem se misturar. Não podem ser misturadas essas duas coisas. Portanto, há na Bíblia pelo menos 3 coisas a serem discernidas. 3 outras coisas mais a serem discernidas. Nós discernimos as 3 primeiras, agora as 3 segundas, e ainda há mais 3 a serem discernidas. A disciplina que o cristão recebe nessa era, a perda do galardão no reino e punição para alguns. Então, 3 coisas, ok? A disciplina que um cristão recebe nessa era, a perda do galardão no reino, ok? E a punição de alguns. Todas essas coisas são diferentes. A Bíblia é bem clara a respeito disso. Quando uma pessoa crê no Senhor Jesus, ela é salva. E é verdade que a questão da salvação já está resolvida. É verdade, a questão da salvação já está resolvida. Mas alguns continuam a pecar e não se arrependem. Eles não somente estará sob o governo de Deus, mas também estará sob a disciplina de Deus hoje e podendo também perder a sua recompensa no reino. Como também sofrerá punição no período do reino milenar. A questão da salvação eterna não deve ser misturada com essa questão de cristãos nominais ou falsos cristãos. Também não deve ser misturada com a disciplina nessa era, ok? Ou com a questão da perda da recompensa no reino. Muito menos com a questão da punição no reino. Não se pode pegar esses 4 assuntos distintos e misturá-los, porque vai virar uma salada. Vai virar uma bagunça. Vai virar uma confusão. Ok, pessoal? Ok? Então, para você que está aqui, amanhã, às 20 horas, nós vamos ter uma aula secreta no Zoom. Amanhã, 20 horas, nós vamos ter uma aula secreta no Zoom. De novo, amanhã, 20 horas, nós vamos ter uma aula secreta no Zoom. Venha na minha bio, clique nesse link aqui. Clique nesse link aqui e você vai direto para o meu canal no Telegram. Amanhã à tarde eu vou mandar no canal do Telegram o link para a aula secreta no Zoom, gratuita, totalmente grátis, no Zoom. Você vai vir para uma aula secreta às 20 horas. Eu estou chamando essa aula de a virada de chave. Uau! Eu estou chamando essa aula de a virada de chave, de o rompimento espiritual, de libertação. Eu creio que essa aula de amanhã vai abrir um tempo para o novo de Deus na sua vida. Amém. E vai te ajudar a construir o seu futuro debaixo de uma palavra profética de Deus. Então ninguém pode perder essa aula. Ok? Vem aqui na minha bio, mais uma vez. Clica no link que está aqui e você vai para o meu canal do Telegram. Amanhã à tarde no canal do Telegram eu vou mandar todas as instruções e também um link para você estar conosco às 20 horas no Zoom. Se você não estiver no canal do Telegram, você não vai assistir a aula secreta, porque você não vai conseguir o link. Então clica agora aqui na minha bio. Clica agora aqui na minha bio.
e entra no grupo, no meu grupo do Telegram, que amanhã eu vou mandar todas as informações e os links para você participar gratuitamente da aula secreta no Zoom. De uma aula secreta no Zoom, ok? Outra coisa, para você que não sabe, eu sou pastor de uma igreja aqui em Balneário Camboriú, a Reino, a Igreja Reino. E eu estou, assim, muito feliz de ser pastor dessa igreja, de Deus ter me confiado essa missão. Hoje nós tivemos um culto incrível, recebemos aqui Felipe Levac, lá da comunidade da Fé Church Americana. Nós estamos falando sobre a Igreja Relevante. Já tem algumas quintas-feiras. Quinta-feira que vem nós vamos receber o bispo Júlio Vertúlio. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem sido incrível. Todos os domingos, 10 da manhã, 18 horas e 20 horas, nós temos 3 cultos transmitidos, tanto pelo YouTube como pelo Instagram da Reino. Então eu quero te convidar, aqui ó, tá fixado no comentário aqui ó, o Instagram da Reino, é Reino Church BR. Reino Church BR, @Reino Church BR. Segue lá. Segue lá, para que você possa todo domingo, 10 da manhã, 18 ou 20, assistir o culto e receber mais palavra revelada, mais ensinamento e mais bênção de Deus para a tua vida. Ok? Vamos printar? Aí deixa eu dizer uma coisa, você que gostou desse conteúdo, todo esse meu conteúdo está nesse livro aqui, ó. O DNA do Reino. O DNA do Reino. Se você quiser adquirir esse livro, ok? Amanhã, na nossa aula secreta, eu vou te falar como é possível você adquirir esse livro. O DNA do Reino. Tem todo esse conteúdo e muito mais. Vou abrir aqui para você, só para você ver o conteúdo. Vinícius. Fala, mestre. Tem um aí? Vê se tem um aí. Vou lendo por aqui mesmo, ó. A certeza da salvação, a salvação eterna e os argumentos contrários, o evangelho do reino, diferenças entre salvação e reino, qualificações para entrar no reino, a recompensa é o reino, a disciplina no reino, a punição dispensacional e a punição no reino milenar. Então, amanhã, às 20 horas, lá no link do Telegram, eu vou mandar amanhã, à tarde, explicando e mandar o link. E 20 horas eu vou mandar o link de novo para você entrar no Zoom, para aula secreta gratuita. E lá no Zoom eu vou falar como você pode adquirir esse livro, que você vai aprender muito. Se você ler esse livro estudando, não lendo como quem lê um gibi, estudando, acredite em mim, você vai poder dar aula em seminários de teologia. Acredite, você vai poder dar aula em conferências de pastor. Acredite no que eu estou te falando. Ok? É muito conteúdo de qualidade aí nesse livro. Ok? Então amanhã, para quem estiver no Zoom, para você entrar no Zoom, vai agora aí no meu perfil do Instagram, clica nesse link, entra lá no Telegram, e amanhã no Telegram eu mando todas as informações e o link pro Zoom para nossa aula gratuita. Vamos fazer o print? Eu vou tirar aqui agora, ó. Eu vou tirar aqui agora, desativar aqui agora os comentários para você fazer o print. Faz o print aí. Fez o print? Reposta agora nos seus stories. E diga que amanhã às 20 horas nós temos a aula secreta pelo Zoom. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Ah, mais uma coisa. Se você aprendeu alguma coisa legal nessa aula, se você aprendeu algo novo hoje que você não sabia, corre aqui no meu Instagram,
no mapa mental de ontem, no mapa mental da aula de ontem, no comentário, escreva o que você aprendeu hoje, corre lá, escreva o que você aprendeu hoje, dê testemunho lá, em gratidão, tudo isso é de graça, feito com muito carinho, com muito amor para você, em forma de gratidão, corre lá, deixe seu comentário, seu testemunho, diga o que você achou dessa semana de lives, ok? Se a semana que vem a gente continua com outro assunto, se vocês toparem, eu posso continuar semana que vem com outro assunto, ok? Ou posso continuar no mesmo assunto, tudo depende de vocês. Amém? Corre lá no mapa mental e amanhã à tarde eu vou postar o mapa mental da aula de hoje. Corre lá, deixa o seu comentário. Não saia, não vá dormir sem deixar seu comentário. Ok? Faça isso em forma de gratidão ao Senhor, para você testemunhar tudo isso para mais pessoas, para que a sua palavra, o seu comentário possa ser lido por outras pessoas, possa ser tocadas e também ser despertados pelo Espírito Santo no desejo de estudar a Escritura Sagrada, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração.